Existe um tipo de força que não faz barulho, não ameaça, não grita e não precisa se explicar. Ainda assim, ela incomoda profundamente quem vive perdido no caos. É o autocontrole. Ele não chama a atenção à primeira vista, mas quando aparece, desestabiliza tudo ao redor. Porque em um mundo onde a maioria reage por impulso, quem age com domínio interno se torna raro, imprevisível e, para muitos, assustador. Desde o início, você precisa entender uma coisa. Autocontrole não é frieza, não é indiferença e muito menos fraqueza. Autocontrole é poder concentrado. É a capacidade de sentir tudo e, ainda assim, escolher como agir. É isso que diferencia quem é comandado pelas circunstâncias de quem comanda a própria vida. A maioria vive sendo empurrada pelas emoções, pelos problemas, pelas opiniões alheias. Poucos aprendem a permanecer firmes quando tudo tenta tirá-los do eixo. O caos não está apenas no mundo, ele está dentro das pessoas. Na mente agitada, na ansiedade constante, na raiva acumulada, na necessidade desesperada de validação. Quem vive nesse estado se acostuma a reagir a tudo, a responder qualquer provocação, a se explicar o tempo todo, a explodir por pequenas coisas. E quando alguém aparece calmo, centrado, silencioso, isso causa desconforto, porque expõe uma verdade que muitos não querem encarar. É possível viver de outra forma. O autocontrole assusta porque ele revela quem está no comando. Enquanto alguns perdem energia discutindo, se defendendo, tentando provar algo, quem tem autocontrole observa, escolhe e age no momento certo. Essa postura não só protege a mente, como cria uma aura de autoridade natural. Não é algo forçado, é percebido, é sentido. E é exatamente isso que incomoda quem vive no caos interno. No começo, desenvolver autocontrole dói, porque você precisa ir contra impulsos antigos. Precisa resistir à vontade de responder na hora da raiva. Precisa aprender a ficar em silêncio quando tudo em você quer explodir. Precisa aceitar o desconforto de não reagir. E essa fase é difícil porque mexe com o ego. O ego quer vencer discussões, quer ter a última palavra, quer ser reconhecido. Mas o autocontrole exige que você abra mão dessas pequenas vitórias para conquistar algo muito maior: paz e poder interno. Quem vive no caos interpreta autocontrole como desprezo, como arrogância, como frieza. Mas isso é apenas projeção. É a mente agitada, tentando justificar o próprio descontrole. Porque, no fundo, todos sabem. Quem domina a si mesmo não precisa dominar os outros. Quem controla as próprias emoções não precisa controlar o ambiente. E isso cria um tipo de respeito silencioso que não se compra e não se ensina com palavras. O autocontrole começa quando você entende que nem tudo merece sua reação, nem toda provocação merece resposta, nem toda opinião merece espaço na sua mente. Enquanto muitos se esgotam tentando corrigir o mundo, quem desenvolve autocontrole aprende a proteger a própria energia, aprende a escolher batalhas, aprende a sair de conflitos que não levam a lugar nenhum, aprende que paz é estratégia, não fraqueza. Existe um momento decisivo nessa jornada. Um ponto em que você percebe que reagir sempre te deixou cansado, vazio e sem avanço real. Que cada explosão emocional te afastou dos seus objetivos. Que cada discussão inútil drenou sua energia. E a partir desse momento, algo muda. Você começa a pausar, a respirar, a observar antes de agir. E essa pausa muda tudo. O caos vive da reação. Ele se alimenta do impulso. Ele cresce quando você perde o controle. Por isso, quando você permanece calmo, o caos enfraquece. Pessoas descontroladas se sentem ameaçadas por quem não reage, porque não sabem como lidar com alguém que não entra no jogo delas. Não sabem como manipular quem não se deixa levar. Não sabem como provocar quem escolheu a consciência. Autocontrole também é saber lidar com frustração. É continuar firme quando algo não sai como planejado.
É aceitar atrasos sem desistir. É ajustar a rota sem entrar em desespero. A maioria entra em colapso diante de obstáculos. Reclama, se vitimiza, desiste. Quem tem autocontrole entende que dificuldades fazem parte do processo. E essa compreensão traz estabilidade. Essa estabilidade cria vantagem. Enquanto outros estão emocionalmente exaustos, você permanece funcional. Enquanto outros tomam decisões precipitadas, você pensa com clareza. Enquanto outros se sabotam, você avança. Não porque seja melhor, mas porque aprendeu a não ser governado pelo caos interno. O autocontrole também exige que você abandone a necessidade de agradar. Pessoas caóticas precisam constantemente de validação. Precisam ser vistas, ouvidas, aprovadas. Quem desenvolve autocontrole aprende a caminhar mesmo sem aplausos. Aprende a sustentar decisões impopulares. Aprende a ficar sozinho se for preciso, porque entende que a aprovação externa não constrói caráter. Existe um poder enorme em não se explicar o tempo todo, em não justificar cada passo, em não responder a cada crítica. Isso não significa desprezar os outros, significa valorizar a própria energia. Significa entender que sua missão é maior do que qualquer ruído ao redor. E isso assusta quem vive tentando controlar tudo fora, porque revela que o verdadeiro controle começa dentro. O clímax dessa transformação acontece quando você percebe que já não é mais refém das emoções, que a raiva vem, mas não domina, que o medo aparece, mas não paralisa, que a ansiedade surge, mas não decide por você. Nesse momento, algo muda na sua postura, no seu olhar, na sua presença. As pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar. Quem vive no caos sente essa diferença e reage de duas formas. Ou tenta te provocar ainda mais, ou se afasta. Porque o autocontrole é um espelho incômodo. Ele mostra o quanto a falta de domínio interno custa caro. Custa relacionamentos, custa oportunidades, custa paz. E nem todos estão prontos para encarar isso. Autocontrole não é ausência de emoção, é inteligência emocional aplicada. É saber quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar, quando insistir e quando soltar. É uma habilidade construída no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos momentos invisíveis. Não nasce pronta, é treinada. E quanto mais você treina, mais percebe que o mundo muda ao seu redor. Não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou a forma de se posicionar. Você deixa de ser previsível, deixa de ser manipulável, deixa de ser arrastado pelo caos alheio, e isso cria respeito, mesmo em silêncio. O autocontrole também traz clareza. Com menos ruído emocional, você enxerga melhor seus objetivos. Toma decisões mais alinhadas, evita erros repetidos. E essa clareza acelera o crescimento. Enquanto muitos vivem ocupados demais reagindo à vida, você começa a construí-la de forma consciente. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem fez sentido. Talvez você esteja cansado de viver reagindo, cansado de se explicar, cansado de perder energia com o que não importa. Talvez você esteja pronto para desenvolver essa força silenciosa que assusta quem vive no caos. Escreva nos comentários. Eu escolho o autocontrole. Não para mim, mas para você. Para reforçar esse compromisso interno. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam sair do caos. Inscreva-se no canal se você quer continuar desenvolvendo uma mente forte, consciente e estrategista. Porque em um mundo barulhento, quem domina a si mesmo sempre se destaca. Nos vemos no próximo vídeo.